Olá, amigos queridos! Estamos aqui, Alcione Quadros, Márcia Brizola e eu, Lia Ramos, para o terceiro programa Mensagens do Amor Distante. Como combinado, conversaremos sobre as experiências que fizeram e fazem parte dos estudos da psicologia racional em sua parte prática transcendente. Apresentaremos entrevistas e psicografias, lembrando que psicografia é a mensagem do amor distante escrita por um médium. Sim, e hoje vamos receber uma convidada especial que relatará suas experiências, fatos, curiosidades sobre o início do seu desenvolvimento mediúnico. E também receberemos um novo amigo da Igreja Evangélica da Palavra Viva. Aproveitamos para agradecer as mensagens carinhosas que vocês estão nos enviando pelo WhatsApp e vamos responder a questão feita pela jovem Angelina Curtis sobre a psicografia da Márcia, lida no programa passado. Certo, Márcia? Certo, exatamente. E a pergunta da Angelina se refere à psicografia Fusca Amarelo do último programa. Ela fez a seguinte questão: o que significa príncipe encantado? Pois é, Angelina, não deve ser do seu tempo. O príncipe encantado é uma figura dos contos de fadas que antigamente era uma ilusão dada às crianças para que tivessem bons sonhos. Hoje, essa ilusão é dada pelos filmes adultos para que as moças persigam sem usar a razão. É o tipo de galã heróico que se baseia na imagem que a criança forma do pai na primeira infância. O modelo propagado pelas mídias e redes sociais lembra de modo subliminar o original e é atualizado para se acomodar à cultura que muda de geração em geração, de acordo com os interesses dominantes e políticos. O príncipe encantado não tem existência real, é uma fantasia oferecida para ocupar em nossa cabeça o lugar de coisas mais importantes da vida. É a ilusão que nos impede muitas vezes de ver a realidade, de perceber as pessoas que nos amam de verdade e estão ao nosso lado nos amparando, como os pais, os amigos, os irmãos, o marido. Isso que você está falando, Lia, é fato muito comum. Quer ver? A moça diz assim: quero encontrar um homem loiro, alto e de olhos azuis, que é o modelo ofertado pela cultura, os filmes. Né? Encontra-o, mas logo acaba se apaixonando por outro que evoca as lembranças inconscientes da criança com o pai, podendo ser um sujeito mal-humorado, inclusive drogado ou alcoólatra. Os filmes do Shrek, o ogro, ironicamente denunciam essa ilusão. Sim. Bom, agora que explicamos o que significa o príncipe encantado, que é um tema muito interessante, mas tem que estudar psicologia racional, de fato, né, para poder ser entendido. Vamos apresentar uma convidada muito especial, a nossa amiga Cristina Imperatori Del Rio, formada em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa de Sorocaba, atual Uniso, bancária aposentada do Banco do Brasil. Olá, pessoal! Primeiro, quero agradecer ao convite para participar do programa. Sinto-me orgulhosa de ter participado de uma parte da fase inicial do NUPEP. Conheci o professor Jorge em meados de 1985. Eu e a Lia já éramos amigas na época, e como ela participava das experiências mediúnicas que o professor fazia, convidou-me para os estudos e experiências. Ela me relatava as novidades que vivenciava e eu também queria saber como era. E fui. Eu cresci ouvindo a minha mãe falando sobre os fenômenos que ocorriam com ela. Era muito religiosa, uma católica que quase foi freira. Relatava que ouvia vozes e recebia visitas com as quais conversava. E só depois descobria que eram pessoas falecidas. Na época, eu era criança e perguntava se ela não tinha medo. Minha mãe sempre me respondia: medo de quê? Elas não me fazem mal.
Eu contei isso porque a tranquilidade com que minha mãe via os fenômenos sem mostrar medo foi muito marcante para mim. Por isso, aceitei o convite da Lia sem medo. Eu confiava na minha amiga e ela confiava no professor Jorge e nas pessoas que estavam participando das experiências. As reuniões eram divididas entre os estudos de filosofia, psicologia, os livros do Allan Kardec e Chico Xavier, entre outros. Depois, tínhamos a parte dos exercícios mediúnicos, quando só a Carmen psicografava. Como as reuniões eram longas, durando às vezes 3 horas ou mais, a Carmen escrevia muito, psicografando as respostas ditadas pelos amigos distantes para as perguntas que fazíamos. Depois de algum tempo de estudos, fui convidada a iniciar o processo de desenvolvimento da mediunidade. Então participei da minha primeira experiência com o copo. Algumas pessoas colocavam o dedo indicador no copo, enquanto eu e outras pessoas observávamos e fazíamos perguntas. Até uma de nós ser convidada pelos próprios comunicantes a pôr o dedo no copo. Ver aquele objeto se mexer, formando palavras e frases, era muito empolgante. Eu nunca havia participado de algo assim. No entanto, ficava frustrada quando, na minha vez, o copo se mexia aleatoriamente, como se estivesse perdido, desorientado, ou então nem se mexia. Quando isso acontecia, as pessoas da mesa eram trocadas e a experiência continuava. Depois de um tempo participando de estudos e experiências, percebi que as respostas às perguntas que eram feitas vinham na minha mente antes do copo formar as palavras. Como isso passou a ser constante, o professor Jorge me convidou para outra etapa do desenvolvimento. Comecei a fazer psicografias. Era tudo acompanhado por ele, sempre muito sério e cuidadoso com as experiências. Eu não sei quanto tempo depois, fui liberada para fazer psicografia sozinha. Havia uma preocupação com a proteção energética sintônica do ambiente. Por isso, tínhamos de ler para o professor as mensagens recebidas em casa, para que ele pudesse verificar se eram coerentes com a proposta educativa dos amigos distantes que nos orientavam. Foram muitas experiências marcantes, mas eu gostaria de relatar uma em particular, que me impactou profundamente e que nunca esqueci. Já estávamos numa outra fase do desenvolvimento mediúnico quando, numa reunião, a Pervite, irmã do professor Jorge, começou a falar, o que é chamado de psicofonia. A entidade espiritual disse que estava ali para se despedir e comunicar que havia aprendido muito durante o tempo que ficou no plano espiritual. E uma das coisas que aprendeu foi perdoar. E queria comunicar isso às pessoas que no passado a prejudicaram muito. O interessante é que durante aquele dia e antes mesmo da reunião, eu estava sentindo um misto de culpa e arrependimento sem saber de onde vinha. E durante a psicofonia desatei a chorar. Era um sentimento muito forte, meu peito ficou apertado e minha garganta doía. Aliás, esse sintoma de sentir forte pressão na garganta já era antigo e não se resolvia com os remédios receitados por médicos. A entidade que se comunicava identificou-se como Bia, uma antiga escrava maltratada por mim e pela Lia, quando em tempos passados éramos irmãs. Como vingança, ela teria me matado enforcada. Fiquei muito emocionada e só conseguia pedir perdão mentalmente. Não posso expressar em palavras a intensidade da culpa e vergonha que senti por ter feito aquilo. Depois daquele dia, a pressão na garganta foi diminuindo até desaparecer. Essa foi apenas uma entre as muitas experiências maravilhosas que tivemos ao longo desses anos. Bom, mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de participar desse programa maravilhoso.
e de poder compartilhar minhas experiências. Um grande abraço a vocês e a todos que nos assistem. Fantástica revelação, Cris. Nossos agradecimentos pela sua participação. Foi muito bom ouvi-la. Eu não tive a sorte de perder o medo pela influência materna como a Cristina. E o meu desenvolvimento mediúnico foi cercado de crenças e fantasias. Eu conheço o professor Jorge desde 1974, quando ele era um empresário bem-sucedido na cidade de Sorocaba. Essa capacidade dinâmica e empresarial dele se refletia nas experiências mediúnicas e no rigor da postura científica que ele imprimiu no que fazia. Eu conheci o professor em 1979, quando estudávamos na mesma faculdade de psicologia em São Paulo. Ele me convidou e eu aceitei para dar aulas de ciências biológicas e atendente de enfermagem em sua escola. O professor sempre se mostrou um homem inteligente, estudioso, responsável e um amigo muito leal, muito confiável àqueles que o conheciam. Por isso, quando me chamou para fazer parte de suas experiências, não tive dúvidas de que se tratava de algo muito sério. Olha, eu fico assim, extasiada em ouvi-las, porque comigo foi diferente. Eu iniciei o processo de autoconhecimento, no desenvolvimento mediúnico, bem depois de vocês. Vocês participaram lá na fase inicial de experiências conduzidas pelo próprio professor Jorge, né? Quando eu comecei, eu fui amparada e orientada por facilitadores indicados por ele. Pois é, lá no comecinho, final de 1984, início de 85, eu tive medo de participar das experiências por achar que teria contato com espíritos do mal ou eram coisas do diabo. Esperava ver a cabeça de alguém girar, como a da jovem atriz lá, Linda Blair, no Exorcista, né? Esperava ver cadeiras e mesas saírem voando e outras bobagens que foram enfiadas em nossas cabeças por interessados em nos alienar do que realmente somos. Sim. Foi muito difícil escapar das invencionices e mentiras sobre a nossa verdadeira realidade. Fui superando quando se apresentaram nas experiências parentes queridos. Depois da minha primeira reunião, em 11 de fevereiro de 85, aprendi que a concentração numa espécie de prece silenciosa era fundamental para o desenvolvimento mediúnico. Isso é muito difícil, porque a mente não para de pular de uma distração a outras. Como é questão de sintonizar uma estação certa, as pessoas em volta podem interferir, ajudando ou atrapalhando. Um dia, lá no começo, eu vi que a médium escrevia muito e perguntei se eu podia cooperar de alguma forma. O comunicante, que adotava o nome de Amor, respondeu: sim, é só parar de atrapalhar. Uma melhor concentração por parte de todos ajudaria na experiência de modo geral. Após a etapa inicial, ainda sob o acompanhamento do professor Jorge, tentei fazer a psicografia mecânica, que é semelhante à que o Chico Xavier fazia de forma magistral, né? Mas as mensagens só passavam pela minha cabeça. Então os amigos espirituais esclareceram que a psicografia intuitiva seria o melhor exercício para desenvolver outras virtudes mediúnicas desconhecidas. Isso tudo está registrado em diversos cadernos, relatórios escritos, contextualizando todas as experiências. A paciência e o empenho desses amigos distantes, que muitos chamam de guias espirituais ou de anjos, eram empolgantes. Eles respondiam perguntas de forma tão inteligente, direta, objetiva, que desmontavam qualquer insegurança ou vaidade de que os textos poderiam sair da própria cabeça do médium. Isso porque as respostas não eram compatíveis com os pensamentos distraídos, fragmentados e contraditórios das pessoas ligadas apenas
a própria existência da matéria. Sim, eu me recordo que um ano após eu iniciar os estudos, comecei o treino da psicografia com pequenas frases que com o tempo evoluíram para textos maiores. Em outras fases, o professor fazia pergunta aos amigos distantes sobre os estudos dele. Era assustador, porque eu não entendia nem a pergunta que era feita, mas a resposta vinha de acordo com o que ele perguntava. E quando eu fui liberada pelo professor para fazer psicografia sozinha, eu levava o caderno, né, para que ele verificasse, porque ele era muito cuidadoso com as experiências. Quando eu fui liberada para fazer psicografia, a expectativa era grande, era imensa, né? E já na primeira experiência veio em forma de poesia. E o que eu percebi? Percebi que se eu fosse fazer uma redação narrativa, teria de ficar pensando em como construir início, meio, fim. Sim. E isso levaria tempo, cometeria erros, rasgaria folhas, apagaria, começaria novamente. E as palavras ali naquele momento jorravam em minha mente com velocidade, dificultando inclusive a escrita. Mas quando eu parava de escrever, o texto estava pronto e acabado. É verdade, Alcione. Parece um ditado de alguém que já estava pronto, que já vem com o texto pronto. Como você lia, eu também passei um aperto, né? Quando num exercício mediúnico o professor fez uma pergunta que eu não entendi bolhufas e pedi para ele repetir. Muito seguro do que fazia, ele me pediu calma e disse que o amigo distante havia entendido e iria responder. E um amigo de nome Miguel respondeu: Jorge, o campo doutrinário traz a estabilização para quem não quer reagir. E você sabe, meu amigo, que nós reagiremos sempre. O professor sorriu como se eu tivesse passado no teste. Mais tarde, ele me explicou a relação da pergunta com a resposta e eu anotei a explicação para estudá-la melhor e não esquecer. Foi como consegui perceber a coerência da resposta que não poderia ser minha, é claro. Sim, eu recebia muitas orientações para não questionar no momento do exercício. Então tinha de entender que eu não sabia nada do assunto e qualquer questionamento atrapalharia a concentração. Então essa era a orientação, né? Então o que viesse à cabeça era para escrever, sem pensar se estava errado, certo, bonito, feio, concordância, nada. Então eu apenas escrevia e depois lia para o grupo que analisava e discutia o comunicado recebido, né? Com essa orientação, eu escrevi uma mensagem, a minha primeira mensagem, que dizia o seguinte, né? A cidade esvazia na noite tardia e a mente dormia. No silêncio inquietante, o ser errante tenta descansar do dia. No acordar atribulado, desperta cansado, cansado para mais um dia. Necessita de ânimo para quê? Para viver uma vida vazia? E me espantou muito ter escrito isso num repente, fácil, como se já estivesse de fato pronto. Claramente era mostrada ali uma inteligência superior à minha, falando sobre a vida de um modo que eu jamais havia pensado. Eu também tive muitas experiências, foram muitas. Psicografando sozinha, eu recebi algumas poesias e muitas histórias que alertavam para as fragilidades de quem pensa apenas no habitual. As letras e músicas psicografadas vieram muito tempo depois, durante os ensaios da peça Maria das Dores. E falando em música, qual delas ouviremos hoje, Lia? Sim, qual? Hoje temos a música psicografada chamada Quem é Você?
estive lhe observando e agora vou lhe questionar. Quem é você que arrasta sandália e diz que sabe sambar? Rola em qualquer cama e diz que isso é amar, e diz sim senhor achando respeitar. Quem é você que vive na rua, vamos olhar para assim comparar, só pra ver de quanto já pode ganhar, só pra ver. Eu estive lhe observando e agora eu vou lhe mostrar. Quem é você que vive a vagar? Um grão pequenino, um imenso mar, uma gota perdida. Quem é você? Um raio de luz que sofreu refração, que sofreu o comando do seu coração, que conhece tudo. Só tem ilusão, só ilusão. Lororororô, lororororô, lorolololô, lorolololô, lororororô, lororororô, lorolololô. Quem é você? Esta música fez parte da trilha sonora da peça Maria das Dores, escrita e dirigida pelo professor Jorge há mais de 15 anos. Hoje, eu penso que seu significado cabe como um alerta para a maioria das pessoas. Em aulas, o professor Jorge sempre diz que as pessoas são convencidas a se preocuparem em ser apenas furos e pinos. E a música é um recado bem forte para pessoas que se sentem empoderadas, achando que sabem tudo o que precisam para viver. Pois é, e vivem escondendo e disfarçando conflitos e sofrimentos que levam a buscar os recursos oferecidos pela cultura para terem a aparência exigida pela moda dada por outros, podendo até se submeterem a cirurgias perigosas sem terem nenhum problema de saúde que as justifiquem. Sim, e o que todos querem é encontrar um porto seguro, porque o usual costuma se revelar, para quem está atento, frágil, temporário e falso. Isso mesmo, porque para se sentir melhor e mais segura, na competição desvairada, a pessoa vive na prepotência, na arrogância de se achar o melhor pino ou furo, sem perceber que não é só corpo, e sim muito mais do que o pouco que insiste em ser. É verdade, é isso mesmo, porque as ilusões impedem o desenvolvimento da razão e das qualidades espirituais do amor, a verdadeira amizade e bondade. Impedem o encontro daquele porto seguro que tanto procuram na inconsciência. Agora vamos ter a participação dos amigos Evandro Fernandes e Lúcio Sec, que fizeram uma excelente entrevista com o pastor da Igreja Evangélica da Palavra Viva, Senhor Luiz Carlos dos Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa, pastor Luiz Carlos. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Mensagens do Amor Distante, apresentado pelas amigas Alcione Quadros, Márcia Brizola e Lia Ramos. Este programa será exibido pela TV Votorantim, pela TV Com Sorocaba e no nosso canal do NUPEP no YouTube. Aproveite e se inscreva para receber as nossas publicações e os nossos programas. Agradecemos de antemão ao senhor Wellington Kermes pelas indicações que nos fez dentre diversos líderes religiosos da cidade de Votorantim e região, e que nos indicou o nosso entrevistado de hoje, o pastor Luiz Carlos, que é da Igreja Palavra Viva. Pastor Luiz Carlos, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, pela sua gentileza e generosidade. Gostaria que o senhor pudesse dizer, a princípio, um pouco das suas atividades dentro da Igreja Palavra Viva. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com um grande público, né? Falando de assuntos interessantes
que me atraem. Eu sou pastor desde 1996, eu me formei. Atuo como pastor voluntário, sou de uma família de pastores. Meu pai foi pastor por quase 60 anos, meu avô. Eles já vêm de uma linhagem de pessoas envolvidas com a igreja evangélica. Eu também, na minha vida profissional, eu sou advogado, né? Sou advogado, também eu sou aposentado dos Correios e sou advogado, militante também. E também tive a oportunidade de representar a minha cidade na Câmara Municipal de Votorantim. Então, sou filho de pessoas humildes, simples, sou pai do André, do Rafael e da Ana, e sou avô do Noah e da Marina, né? Então, eu já tenho a minha família formada, graças a Deus, e é um prazer estar aqui e participar desse programa. Muito obrigado. A sua igreja, a Palavra Viva, ela é do segmento da linha pentecostal, é isso? Sim, é pentecostal. Ela é mais no foco das igrejas, para exemplificar a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela não é neopentecostal, ela é um pentecostal que a gente denomina pentecostal tradicional, né, que é para dividir da igreja neopentecostal. Quais seriam as principais diferenças entre esses segmentos, entre a presbiteriana, a neopentecostal ou mesmo a pentecostal? Na verdade, são pequenas diferenças. Para quem está de fora, talvez não perceba que há algumas diferenças nas doutrinas, nos dogmas, nos costumes, né? Na forma de administração. A igreja evangélica pentecostal ela é mais liberal no sentido administrativo. A igreja tradicional, como por exemplo a igreja presbiteriana, ela já tem conselhos internos. Então ela tem eu vou usar o sentido de burocracia, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido da organização. Então ela tem uma organização diferenciada. E o neopentecostal são pastores que na maioria são remunerados, né? Bem remunerados e que trabalham mais no sentido do desenvolvimento espiritual ligado ao Espírito Santo, ao Pentecoste mesmo. Tá? Então, aí vem a cura, vem a libertação, a transformação, mas todos, na essência, elas fazem parte como a Igreja Católica, elas fazem parte como o Espiritismo, fazem parte do segmento cristão das religiões, né? Nós fazemos parte. Então, essa diferença é muito tênue, pequena, para quem não está envolvido. Então, mas há uma diferença. As pessoas que participam, elas percebem essa diferença, né? E isso tem... E a igreja, há um estudo teológico entre nós, que a cada 10 anos, 12... aparece algum tipo de segmento novo no meio evangélico, principalmente. Já apareceram também movimentos no meio católico, no meio do espiritismo, são movimentos que aparecem. E nesses movimentos, alguns acabam sedimentados, como é o neopentecostal, que são as igrejas. Eu vou dar um exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz parte do segmento neopentecostal. Correto. Pastor, o que o senhor poderia nos dizer sobre se há diferenças entre a religião e religiosidade? Eu vejo uma diferença. Eu vejo a diferença no sentido de que eu vejo que a religião é a teoria e a religiosidade é a prática. Então, teoricamente, a religião ela traz alguns princípios, valores. Mas a espiritualidade, a religiosidade não. Ela traz a espiritualidade. É não se contentar apenas de olhar os princípios, mas viver os princípios e sentir. A religiosidade é que traz a inspiração, a religiosidade é que traz a intimidade com o Ser Supremo, com Deus. Então, a religião é muito bom, são milhões de religiões pelo mundo. Todas têm seus dogmas, seus conceitos e preceitos e princípios, mas a religiosidade, e as pessoas confundem, as pessoas estão buscando a religião como algo teórico, é como o sujeito que ele se forma, vamos falar na nossa área, ele vai para o direito, faz a sua faculdade, se forma e não atua. Então, ele é teórico.
E nós estamos vivendo na necessidade para que o mundo encontre mais paz, mais entendimento, mais empatia. Nós precisamos que as pessoas desfrutem da religiosidade para encontrar intimidade, colocar para fora aquele sentimento que a religião entrega. Esse é o meu entendimento, sabe? Em relação a comportamentos, né? O que nós trazemos aqui uma pergunta assim, quando ocorre de um líder religioso, né, de qualquer segmento religioso, ele é acusado de cometer um crime, seja de crime sexual, ou mesmo estelionato, ou assédio sexual, enfim. Como poderia ser explicado esse desvirtuamento? E se ocorre, por exemplo, né, se há essa percepção de que este acusado, por ser um religioso, se há vamos dizer assim, uma perseguição maior da mídia e da sociedade? Eu acredito que esse desvirtuamento se dá quando a pessoa coloca o sentimento de poder, né? E esses escândalos não acontecem só com os religiosos, né? Acontecem na sociedade geral. Cada vez que o cidadão, a pessoa alcança um nível de poder, ele se embebeda do poder. Aí ele começa a colocar para fora não aquilo que ele não. Alguém diz, olha, o poder corrompe. Não. O poder mostra quem a pessoa é. Então, às vezes já tinha uma tendência, e há uma tendência mesmo. Você tem o poder, você acaba usando a própria religião, no sentido de religião mesmo, de instituição, para você cometer os bárbaros crimes que nós presenciamos, nós escutamos, nós estamos vendo a todo momento. Agora, por que a mídia persegue? Primeiro, a sociedade vê a religião, as instituições ou organizações religiosas como um centro da moralidade, dos bons costumes, dos princípios. Quando há um desvirtuamento, vem cobrança, e a cobrança é maior. Quanto mais você prega a verdade, mais você é cobrado pela verdade. Então, a mídia, às vezes a questão nem é tanto a perseguição, mas é a constatação de que, olha, ele não poderia ter feito isso. E se usassem com os líderes religiosos que cometem esses deslizes da vida, e devem pagar por isso, ninguém está passando a mão aqui, a gente sabe, Deus é justiça, mas nós temos uma justiça terrena para resolver essas coisas. Mas a mídia, às vezes, nessa cobrança, se ela cobrasse, ou se as demais instituições da sociedade fossem cobradas no mesmo sentido, com o mesmo valor, com o mesmo peso, a sociedade seria melhor. Então, nós não cobramos tanto os políticos, por assim dizer, que cometem as coisas erradas, né, que fazem as coisas injustas, ilegais, imorais. Nós não cobramos da mesma forma, porque às vezes há certo interesse. Agora, o religioso, quando a gente assume uma posição na religião e a gente coloca para fora a religiosidade, e a gente tem a intimidade que a religiosidade nos traz, nós temos que tomar muito mais cuidado. Porque, queira ou não queira, há um ambiente material, mas um ambiente espiritual, né? Nós temos o reino espiritual. As trevas não nos acodem, por assim dizer, né? Então, as trevas estão aí para nos prender. E se nós não tomarmos conta, nós que andamos na luz, o apóstolo Paulo fala que quando a gente está na luz, a gente tem que andar na luz. Quer dizer, quando ele reforça isso, que não basta ser um líder religioso. Então, quando a pessoa assume uma posição de liderança em qualquer área, mas na religião, ele tem que tomar muito cuidado com o poder. E isso acontece em todos os níveis das religiões, né, infelizmente. Qual seria a sua opinião sobre a união entre as religiões, das mais diversas, em prol de uma resistência a perseguições e ameaças? Olha, é uma boa pergunta, porque quando nós falamos das religiões, nós falamos em várias faces, ou vários estratos religiosos que nós temos no planeta, na Terra. E o que acontece? Na essência, quase todas as religiões, elas têm
o atendimento às pessoas que necessitam, o despertamento do amor próprio e o amor aos outros. Segue mais ou menos aquilo que Jesus e outros líderes disseram sobre o amor. Que o amor de Deus, ele é revelado através da palavra, através das nossas ações. Veja, então essa união, eu vou falar com relação ao cristianismo. O cristianismo que une todas as religiões cristãs, principalmente nós que fazemos parte, e América do Sul, América do Norte, grande parte do mundo, tirando o Oriente Médio, ela tem uma vertente cristã, católica, espírita, evangélica ou de outras faces. Mas é assim, nós estamos presenciando um ataque ao cristianismo, e é um ataque imoderado, é uma coisa grande. Porque o cristianismo vem defendendo, isso está ficando a cada dia mais claro, os princípios e valores que o Cristo nos ensinou. Valorização da família, né? Valorização da fé. Porque eu tenho comigo, doutor, que o ataque à nossa fé é uma das covardias maiores. Podem atacar a nossa profissão, podem atacar o nosso pensamento político, mas não podem atacar a nossa fé. E todas as religiões, elas despertam no ser humano a fé. E isso, além da fé ser inegociável, ela não pode ser afrontada. Então, no cristianismo, há necessidade, mas necessidade urgente de um ajuntamento de ideias, mesmo considerando as diferenças, para a defesa do cristianismo. Porque o cristianismo é que tem mantido em pé a sociedade. Então você, quando fala de questões que são discutidas hoje no Brasil, como liberação do uso de entorpecentes, a liberação, a ideologia de gênero, essas discussões que nós estamos vendo hoje claras aqui no Brasil. Quando a gente começa a perder essas essências da família, principalmente, o valor da família, nós estamos indo para um caminho de destruição da própria espécie. Porque a própria espécie ela vai ser condenada a se autodestruir, se ela não observar os princípios. Agora, falando em outras religiões, há de haver um respeito às outras religiões. Eu sempre digo, e eu vou morrer dizendo, que quando uma religião ela faz o bem para alguém, ela é considerada. Toda vez que uma religião, como nós estamos vendo agora, cria um ambiente de terror, que faz outra pessoa que pensa diferente sofrer, e aqueles que são subordinados a eles também sofrer. Eu sei que esse programa está sendo gravado, mas a questão hoje do Hamas atacando Israel e os palestinos, que são três coisas diferentes. Mas olha só, quando se ataca Israel, Israel revida para atacar o Hamas. Mas o povo de Israel, o judeu, ele é vítima, ele é também, assim como foi vítima no Holocausto. Mas o palestino também é vítima, porque ele está lá no meio da sua pátria, por assim dizer, está instalado um grupo terrorista. E o grupo terrorista é como aquele, para exemplificar, alguém que mora numa comunidade em que é mantida por alguém que está fora da lei. Ele tem que ser subordinado, se submete a viver naquela pressão, naquela situação. Então, pessoal, nós devemos pedir para Deus a paz, para que os palestinos tenham paz, e que os judeus, os israelenses também tenham paz. E todos nós temos paz. Aí ele diz assim, a paz é impossível. Eu acredito que a religião e a religiosidade tem muito a ver com isso. Que quando a gente está num ambiente de religiosidade, nós sentimos paz. As pessoas talvez que estão nos assistindo, que não conhecem isso, devem procurar um lugar onde elas se sintam bem, para elas encontrarem essa paz. É tão bom você discutir em paz, porque quando você tem paz, você afasta do seu coração a ira, o ódio. Então, toda discussão, hoje, você pode ver, nós vemos no Brasil discussões, né, que beiram o extremo. E aí a gente fica vendo. Por quê? Porque falta paz, falta entendimento e falta empatia. As pessoas precisam ter mais empatia.
As pessoas precisam aprender que o outro ser humano ele é diferente. Não existe. Em 7 bilhões de seres humanos, Deus fez cada um diferente um do outro. E essa diferença, falando em religião, eu uso uma frase que diz, quando se fala em religião, a diferença entre nós é que nos une. É interessante isso, né? Essas diferenças de pensamento é que nos une, porque quando a gente se une em pensamentos diversos, nós crescemos como seres humanos. E é isso que Deus quer para a gente. O Supremo Criador, Ele nos fez para sermos a imagem dEle. E a gente tem que parar para pensar, temos sido? Temos pregado dentro das nossas igrejas, dos templos, das sinagogas, a paz? Ou temos pregado apenas a religião? É isso. Pastor Carlos, eu pediria para o senhor falar um pouco sobre as obras, sobre os projetos sociais da sua igreja. Sim. A nossa igreja ela é de médio para baixo, médio pequeno porte, né? Colocando as religiões. As igrejas é uma igreja de 120 membros, um grupo de pastores, todos voluntários. Nós temos um trabalho. Eu estou num bairro, em Votorantim, eu estou em 2 bairros, mas o bairro que eu sou pastor é um bairro muito carente. Ele está próximo a áreas muito necessitadas. E nós temos, o primeiro princípio da igreja seria levar a palavra de Deus, que através dessa palavra a pessoa encontra a transformação do seu caráter, da sua forma de pensar e acaba mudando o pensamento, que é o pensamento do assistencialismo, né? Que é um perigo hoje. Então, o que a gente faz? Nós trabalhamos a parte espiritual. Nós trabalhamos, até eu trouxe, esqueci de deixar para o senhor, mas eu trouxe algumas fotos lá de alguns eventos nossos. A gente faz um trabalho com crianças da área verde. A gente faz um trabalho, as pessoas que têm carência de alimentos, nós arrecadamos alimentos entre nós e nós fornecemos. Mas nós temos por princípio dizer assim, nós estamos te ajudando hoje, mas você promete que quando você estiver melhor, você vai ajudar o seu semelhante amanhã? Essa é a distribuição cristã das coisas, não somente entregar, mas entregar, porque eu penso assim, ninguém consegue entender a palavra de Deus de barriga vazia, e ninguém que esteja de barriga cheia também ache que está sobre todas as coisas, que tá bom, está tudo bem. Você também precisa. Existem pessoas hoje que têm carência de alimentos, lá no bairro, em todos os lugares, e existem pessoas que precisam de abraço, de carinho, de atenção. E nós temos esse trabalho com os idosos, trabalho. Então a gente está próximo à área verde, não tem como escapar. As pessoas dali vão até a igreja nas dificuldades. E nós atendemos na medida do possível, que a igreja também, embora ela arrecade da contribuição dos irmãos, e eu não recebo, a gente não tem ninguém que seja remunerado, mas o próprio custo da igreja, ele acaba sendo alto. A igreja tem obrigações, as pessoas talvez não saibam, mas as igrejas, as organizações religiosas, têm as obrigações fiscais. Ela é imune, mas ela paga tem luz, água e outras coisas mais, né, que a gente gasta. E assim, nós temos um trabalho social voltado a isso. A palavra junto com o alimento, a palavra junto com o aconselhamento, a preparação para o trabalho. A gente distribui as vagas na segunda-feira no grupo da igreja. Eu recebo a vaga do PAT, e nós distribuímos entre os membros da igreja, para eles distribuindo para os amigos, para os familiares. Porque é assim, o que mais honra o ser humano é poder trabalhar. Né? Ele trabalhando, ele se sustenta. Então, eu penso sempre nesses pilares. Palavra, atenção, que entra um material espiritual. Palavra, atenção e transformação. Nós temos casos na igreja de pessoas que vieram do uso de entorpecentes, do crack. Tem um membro lá, que hoje é obreiro, ele tem 10 anos que ele está livre. Quando ele apareceu na igreja, nós nos assustamos. Mesmo a igreja pregando, Deus, que venham as pessoas que necessitam, né? E hoje ele é uma pessoa do bem, casado, formou sua família. É um homem, é um exemplo, trabalha. E isso é resultado desses pilares. É a palavra, a atenção e o acolhimento. Essa é a minha opinião, a igreja tem procurado fazer assim. Certo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu pediria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, da forma como o senhor desejar. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço. Esse espaço
ele consegue atingir muitas pessoas. E pessoas que vão nos assistir, doutor, carentes, elas vão entender que nós aqui estamos, talvez, lançando sementes, não de uma religião, mas de uma religiosidade. Buscando a Deus, para alguns o Supremo Arquiteto, para outros o Supremo Criador, não importa. O nome dele é Deus, do jeito que você entender. Ele é o grande, ele é o sou. Então você que está me ouvindo, com tudo isso que tem acontecido, eu gostaria que você meditasse no Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Eu sou carente, eu preciso de direção. Então ele é o meu pastor. E nada me faltará. Ou seja, ele vai suprir as minhas necessidades. Porque ele não está disposto a dar o que eu quero, mas ele está disposto a dar aquilo que eu preciso. E essa é a mensagem. Fiquem firmes, creiam, tudo vai dar certo. Procure um lugar onde você se sinta bem. Abra o seu coração, porque você tem muita coisa para fazer. E dentro de você há um desejo muito grande de servir o próximo, de servir a Deus. Então, venha, procure uma igreja, uma comunidade, um ambiente onde as pessoas falem de amor, falem de Deus, falem de transformação e façam o acolhimento e ensinem a ter empatia. É o que mais precisamos no mundo atualmente. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Agradecemos pela companhia e encerramos por hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agradecemos aos amigos Evandro e Lúcio e a especial participação do pastor Luiz Carlos dos Santos, da Igreja Evangélica da Palavra Viva. Bem, chegamos ao final de mais um programa Mensagens do Amor Distante. Agradecemos a atenção de vocês e não se esqueçam, querendo perguntar ou dar sugestões, nos escrevam pelo WhatsApp que aparece na tela, que responderemos em particular ou no programa. Tchau, pessoal, até o próximo programa.